novamente aí para quem chegou. Bom dia, Alexandra. Bom dia, Alexandra, bom dia, Alexandre. Isaac, João Paulo, Leonardo, Lucas, Luiz Eduardo, Maria Clara, Maria Eduarda, Marina, Monique, Pedro Henrique, Pietro e Vitória. Beleza? Galerinha, para começar essa aula, eu quero começar fazendo duas questionamentos, duas perguntas. Né? A primeira pergunta é, né? Não sei se alguém já fez essa pergunta para vocês, mas eu queria saber se vocês sabem aí com propriedade dizer por que vocês, né, vêm à escola, né? No caso aí não estão vindo mais à escola, mas por que vocês têm essa missão diária de segunda a sexta, ter esse comprometimento com a escola? E a pergunta é, né? Então, no caso, nós não estamos indo para a escola, mas estamos tendo aula. Né? Então, a pergunta que eu queria fazer, por que vocês vêm para a escola? Né? Eu queria trazer esse questionamento para vocês. Ah, por quê? Para aprender, porque o meu pai manda, porque eu queria estar era dormindo. Eu queria saber aí de vocês, né? Eu quero que vocês pensem em relação a essa pergunta, e essa pergunta é justamente aí não para ela ficar, né, ecoando em vão, porque a sala aí está lotada, e às vezes eu faço uma pergunta e vocês fazem, né, de conta que não é com vocês, porque tem muita gente na turma. Mas imagina aí que essa pergunta é direcionada justamente para você, Alexandra, Alexandre, Caio, Isabela, Isaac, João Paulo, Leonardo, Lucas, Luiz Eduardo, Marina, Maria Eduarda, falei Marina duas vezes, eu pulei alguém aí, né? Maria Clara, Monique, Pedro, Pietro e Vitória. Imagina que essa pergunta é exatamente direcionada a vocês e, sei lá, quem der uma melhor resposta, sei lá, ganha uma premiação, qualquer coisa do tipo. Quem fazer uma argumentação, no caso, mais aceitável, mais plausível. Então, faz de conta que a pergunta é essa, beleza? A segunda pergunta que eu quero fazer, e não quero que respondam agora, eu quero que vocês reflitam em relação a essa pergunta, certo? A segunda pergunta é: vocês conseguem relacionar o conteúdo que eu estou, no caso aqui, ensinando, direcionando, com alguma aplicação do dia a dia? Pode ser a aplicação mais besta possível, pode ser a aplicação mais besta não, né? Porque não tem aplicação besta, mas uma aplicação mais simples, possível, né? Já se não souber uma aplicação, por exemplo, onde que a geometria, né? Onde que esses conteúdos vocês podem, no caso, encontrar esses conteúdos no dia a dia, né? Onde é que você olha e fala, nossa, eu consigo relacionar isso daí que o professor falou, certo? Com o que eu estou vendo em sala de aula. Então, essas duas perguntas. A primeira, por que vocês vêm à escola? E a segunda é, se vocês conseguem relacionar esse conteúdo com alguma coisa, mais simples que seja, do cotidiano de vocês. Beleza? E outra pergunta, terceira pergunta, você conseguiria ensinar, né, alguma coisa que a gente começou a aprender no dia 27 até o dia 7 para alguém? Você conseguiria, alguém perguntasse, o que é ângulo? Onde é que o ângulo é utilizado? Vocês conseguiriam, olha, o ângulo, sei lá, tem uma região convexa, uma região não convexa. Ele é utilizado, por exemplo, nas câmeras fotográficas para tirar uma selfie. Qual é a melhor angulação? Então, quanto melhor o ângulo, melhor fica a foto. Será que uma explicação simples, certo? Vocês conseguiriam, no caso aí, passar essa informação para alguém? Então, fica essas três perguntinhas para a gente conversar sobre ela, certo? No finalzinho da aula. E outra coisa, a iniciativa, né? A partir do momento que vocês vão fazendo o sexto ano, depois o sétimo, depois o oitavo, depois o nono, primeiro, segundo e terceiro, e aí entra naquela fase, saindo da adolescência, virando adulto, e eu queria frisar em algo que é muito importante, iniciativa, né? Quando eu fiz uma pergunta e lancei essa pergunta falando nome por nome de cada um de vocês, certo? Eu fiz uma pergunta direcionada, né, a essas pessoas que estão
para essas pessoas que eu fiz essa pergunta direcionada a você. E daqui a pouco eu vou falar um pouco de iniciativa, o tanto que é importante, no caso, você tomar a iniciativa, você colocar a mão na massa, você ter uma pronta resposta, você tentar construir uma argumentação, certo? O Pedro Henrique, ele já falou aqui, ó, é para que a escola vai te ajudar a construir uma disciplina melhor. Já já nós vamos debater essa pergunta aqui do Pedro Henrique, né? Para que a escola vai te ajudar a construir uma disciplina melhor. Já já a gente volta aqui nessa argumentação. Beleza? Então, fechando o parêntese aqui e indo aqui para a nossa aula de resolução de exercício. Lembrando aqui, turminha, que nós vamos resolver os exercícios aqui, ó. Primeira atividade do terceiro bimestre, beleza? Livro A Conquista da Matemática, página 172, e vamos resolver nessa aula essas questãozinhas aí que eu coloquei aí, de 1 a 12, pulando a 4, beleza? A 4 eu não selecionei, tranquilo? Aí ontem eu passei essa atividade, ontem de ontem eu passei a segunda atividade, que é para entregar apenas lá no dia 13 do 8, beleza? Então, 180, 181, dia 13, e da página 172 é para entregar hoje, beleza? E também eu quero parabenizar essa turma, porque está sendo uma das turmas mais excepcionais. Eu acabei de olhar aqui, né? Eu cliquei aqui na foto aqui da minha pastinha, e olha só que maravilha, a turma quase toda já fez o exercício, quer dizer que eu estou muito orgulhoso, essa turma já vem batendo um recorde aí de entregas de atividade, beleza? Só lembrando que agora tem a segunda atividade, já temos aí, ó, a segunda atividade que é para entregar no dia 13, a Thaís, a Vitória e a Alexandra já tentou fazer alguns desses exercícios, beleza? Mas o foco hoje é na primeira atividade, né, que muitos de vocês já realizaram. Meus parabéns a essa turminha que está mandando muito bem. Quem não fez ainda, comece a fazer, que é para entregar hoje. Você Professor, faz a primeira atividade é para postar onde? Isso, a primeira atividade é hoje, olha só. Não, mas é para postar onde? Para postar aqui, ó, bem aqui, ó. Para mim não apareceu, não. Olha lá de novo, com calma, coloca o celular Tá, vou lá ver. Coloca o celular no modo paisagem, clica em cima, né? Porque o celular ele não mostra desse jeito, né? Então, você coloca ele em modo paisagem e clica nessa postagem que vai abrir tudo bonitinho. E aí basta você clicar na pasta, certo? Clicar na pasta, criar uma pasta com seu nome, bem novo, cria uma pasta com seu nome e posta dentro aí as suas fotinhas da resolução. Não deixem de fazer, por gentileza. Então, olha só, galerinha. A questão número 1 eu não vou fazer porque eu já fiz, beleza? Eu não vou fazer porque eu já fiz, certo? E eu vou começar aí na questão Professor, nem no modo paisagem está aparecendo para mim. Não está aparecendo? Não aparece o quê que não está aparecendo? Essa partezinha aqui? Ó, só para mim só aparece livro Conquista da Matemática, página 172. E mais nada. Não Clica em aparece qual a cima, questão clica em cima, clica no... Eu cliquei, não acontece nada. Não acontece nada, eu estou até abrindo aqui no meu celular agora. Deixa eu ver aqui, está carregando. No meu celular aqui agora, deixa eu ver. No meu celular ele aparece, deixa eu ver, até a página 172. E aí eu vou e clico em cima da página 172. Deixa eu ver aqui, 172, deixa eu colocar no modo paisagem aqui. Professor, consegui. Conseguiu? Ó, eu cliquei aqui, o meu foi, né? Então, clique em cima do meu nome, Vitor Felipe Borges. Clique em cima eu cliquei no seu nome, aí apareceu. E aí apareceu. Eu também, quando eu cliquei no texto, não apareceu. Eu cliquei no meu nome, apareceu bonitinho a pasta, certo? Tá, aí eu já tinha feito a atividade, só que eu não sabia onde postar. Isso, posta, ela sempre vai ser nesse esquemazinho aí, postando dentro, e aí eu vou entrar, né, no caso aqui, ó, eu vou clicar aqui dentro. Vamos, por exemplo, aqui, ó, clicar na do Vinícius, e aí o Vinícius postou a foto aí aqui dentro, e aí eu vou dar uma olhada, ver como é que o Vinícius está se saindo, né, nas atividades. Aí depois eu olho do Alexandre, ele postou 2 fotos,
A Monique aqui também, a pasta da Monique está vazia, depois tem que ver o que aconteceu. Às vezes, galera, tem que esperar a foto carregar, que nem nas redes sociais, né? Então, você posta e espera a foto carregar. Quando você clicar e ver que a foto está dentro da pasta, é porque o envio foi correto. Às vezes, a internet pode oscilar, né? Então, às vezes você pode conseguir, às vezes não. Mas deixando de conversa fiada, senão a gente fica sem tempo, vamos começar aí a resolução da primeira atividade do terceiro bimestre. E aí eu queria a ajuda de vocês. Eu peço, por gentileza, né, que quando eu fazer uma pergunta, que você sinta, né, que você tome a iniciativa de como essa pergunta fosse para você. Tranquilo? Porque aqueles que se destacam é aqueles ali que comparecem, né? Aqueles que fazem as atividades, é aqueles que colaboram e por aí vai. E aí, né? Opa, desculpa. Nessa atividade, ele diz o seguinte, ó. Calcule a medida do ângulo CBD na figura. Então, ele quer o ângulo, ó, CBD. Ele quer saber o valor desse ângulo, que eu acabei de fazer uma interrogação. Qual é o valor desse ângulo? Beleza, alguém pode me dizer, né, qual é a soma do ângulo azul e do ângulo rosa? Alguém consegue aí falar, professor? Eu acho que Dá é mais isso. 20? Não, no caso eu falo a soma total, né? No caso, a soma total do ângulo azul mais o ângulo rosa. Qual é o valor? Na hora que eu não sei ainda o valor do ângulo azul, também não sei o valor do ângulo rosa. Eu não sei esses valores, certo? Eu não sei que valor é esse. Mas olha só, observando as definições lá de ângulo nulo, de ângulo de meia volta, de ângulo de uma volta, de 360, de ângulo reto, né? Que tipo de ângulo é esse daqui? Logo de cara, alguém consegue me dizer? Você aí é para você mesmo. E aí? Você que entregou a atividade, quantidade de alunos que entregou a atividade aí? Professor, é 90 graus? 90 graus. Rafael, como é que você chegou a essa conclusão que é 90 graus? Por que que você acha que é 90 graus? É porque é um cantinho, assim. Parece um cantinho de uma parede. Professor, Aí eu decorei. eu lembro que o senhor falou na aula gravada que um quadradinho era 90 graus, é isso mesmo? Isso, Enzo. O Enzo lembrou aí do quadradinho que forma lá na quina do vértice B. O Enzo lembrou do quadradinho, o Rafael também, e ele viu que esse ângulo aí é de 90 graus. Todos comigo? Todos ok? Beleza? Todos ok? Então vamos lá. Então eu sei o seguinte, ó, que se eu somar o valor do ângulo azul, mas o ângulo azul ele tem que valor? Ele tem um valor de x mais 30. Então, aqui é o ângulo azul, beleza? Então, eu somei o valor do ângulo azul. Vou somar com o valor do ângulo rosa. Quanto é que vale o valor do ângulo rosa? O ângulo rosa vale x menos 10. O valor do ângulo rosa vale x menos 10. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Igual a 90 graus. Porque, veja bem, eu somando aqui, ó, vou até colocar de azul, ó. Eu somando aqui, ó, o azul, certo? O azul, né? Mais, e aí eu vou colocar assim, ó, mais o ângulo rosa, deixa eu escolher um rosa aqui, mais um ângulo rosa, certo? Eu sei que vai dar o quê, no caso? 90 graus, certo? Vai dar 90 graus, que é o quadradinho que é a bolinha no meio. Então, certo? Eu vou continuar fazendo esse procedimento. Agora, veja bem, ó, eu tenho um X aqui e um outro X ali. Como eles são, no caso, semelhantes, né? Eu posso somar X mais X, eu vou ter, no caso aí, 2x. Veja bem, x mais x, eu vou ter 2x. Então, eu já simplifiquei essa parte e essa outra parte bem aqui. Agora, olha só, aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho menos 10. Então, 30 menos 10, isso vai ficar igual
a mais 20. Tudo isso é igual a 90 graus. Beleza? Agora, veja bem, como é que eu resolvo essa equaçãozinha do primeiro grau que a gente aprendeu aí no primeiro bimestre? Esse 20 aqui, ó, eu tenho que jogar ele para o outro lado, certo? Ele é positivo, ele vai negativo. Mas também eu posso pensar de um outro modo. Qual é o número que eu vou multiplicar, no caso, por 2, vou somar com 20 e vai dar igual a 90? Eu poderia fazer de um modo utilizando aí a lógica, né? Qual é o número que eu vou multiplicar por 2, né? Um número x, que eu vou multiplicar por 2, vou somar com 20 e vai dar igual aí 35? 35 graus, né? Então, seria justamente, né, o 35. Porque, olha só, 35 vezes 2 é igual a 70. 70 mais 20 é igual a 90. Então, o Rafael, ele falou por lógica e achou o número 35, certo? Então, utilizando a lógica, nós achamos o número 35. Mas vamos usar agora os procedimentos matemáticos, beleza? Então, eu quero que vocês sempre consigam ter duas fugas aí para resolver problemas. Ou você pode utilizar a lógica, certo? Ou você pode utilizar a lógica, ou então você pode utilizar, no caso aí, os procedimentos, certo? Então, Professor, eu sempre esqueço como é que faz os procedimentos. Rafael, eu peço que você revise, no caso, a parte lá de equações do primeiro grau, certo? Aí Por quê? eu fico vendo os vídeos anteriores. Isso. Por que eu peço que você revise as partes aí de equações do primeiro grau? Galerinha, essa parte de equações do segundo grau, vocês não podem saber mais ou menos. Por exemplo, aqui, ó, essa partezinha bem aqui, ó. Essa resolução, vocês não podem saber lá, eu acho que é assim. Não podem, porque de agora em diante, de agora até vocês terminarem, né, a vida escolar, vocês vão trabalhar muito com essas equações de primeiro grau, né, no nono ano do segundo grau, e esse conhecimento vocês vão carregar praticamente para muito tipo de resoluções de exercício. Então, olha só, quem ainda não está sacando esse tipo aqui de conta, de equação, como é que se resolve, eu peço que revise o conteúdo aí, né, da nossa NT1 e NT2 do segundo bimestre. Porque nós vamos ver esse tipo de procedimento constantemente, tanto nas partes de equações, de geometria, de agora em diante nós vamos ver isso quase que rotineiramente, esse tipo aqui de resolução. Então, não dá para ficar com dúvidas nessa parte bem aqui. Então, vamos lá. Eu quero saber o valor de x. Se eu quero saber o valor de x, eu tenho que isolar o x, deixar ele sozinho e descobrir o valor dele. Então, 20 aqui, ó, ele está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, o procedimento vai ficar assim, ó, eu vou repetir o 2x, vou repetir o 90 e agora joguei o 20, que foi negativo, beleza? Que foi negativo. Vai ficar agora 2x, que é igual 90 menos 20. 90 menos 20 é igual a 70, beleza? Agora, o 2, ele está, no caso, multiplicando o x, 2 vezes x. Eu vou jogar para o outro lado, no caso, agora, dividindo. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, o valor do meu x vai ser igual a 70 dividido por 2. O valor do meu x vai ser igual a 35. Então, nós encontramos aí o valor de x. O valor de x vale 35 graus. Mas veja bem, o que ele me pergunta? Ele me pergunta o valor do meu ângulo CBD. Onde é que está o meu ângulo CBD? Está aqui, ó, CBD. Ele quer saber o valor do meu ângulo azul. Mas o meu ângulo azul, ele vale x mais 30. Esse é o valor do meu ângulo, no caso, azul. No lugar desse x, eu vou riscar e vou colocar quem? O 35.
Então, vai ficar 35 mais 30. Por quê? Porque o x vale 35. Então, 35 mais 30, isso dá igual a 65 graus. Então, esse valor aqui vale 65 graus. E aí dá para a gente saber o valor do ângulo rosa também, né? Basta fazer 90 menos 65. E essa parte aqui dá 25 graus, né? Porque a soma desse ângulo mais a soma desse outro ângulo tem que dar quanto? 90 graus, porque é um ângulo reto, tem o quadradinho lá no meio. Então, eu somando o azul mais o rosa tem que dar, no caso aí, 90 graus. Beleza? Tranquilão? Vamos lá. E aí, para a questão de número 3. Essa questão de número 3, ele fala qual é a diferença entre as medidas dos ângulos ABC e CBD da figura a seguir. Ele quer saber a diferença, né? Ele quer saber a subtração, no caso desse ângulo, para esse outro ângulo. E aí eu faço uma perguntinha para vocês, e eu quero que vocês aí, quem souber, já responda de imediatamente, né? Não deixe apenas os mesmos alunos ficarem respondendo, porque quem não é visto não é lembrado. E mais à frente, quando vocês estiverem aí no mercado de trabalho, fazer as faculdades de vocês, abrir o consultório, né, de vocês, abrir, sei lá, o escritório, começar a trabalhar aí em empresas, alguns ir aí para o concurso público, né? Então, vocês vão precisar de iniciativa. O que é iniciativa? Tomar a frente, ser líder, se destacar, vocês conseguirem argumentar, vocês conversarem. Aqueles que ficam ali mais quietinho, né? Não assumem aquela posição de líder, de protagonista, de ser ali o cara que em equipe ajuda a direcionar, né, o trabalho final. Então, eu pergunto para vocês, a soma do ângulo verde mais o ângulo rosa é igual a quantos? De olhar dá para saber. Vocês lembram quanto é que vale a soma do ângulo verde mais a soma do ângulo azul? Alguém consegue me dizer? Podem chutar. Lembre-se que... Quanto? 180. 180. Alguém discorda? Alguém concorda com o Rafael? Pra mim, eu acho que é 175. Quanto que eu não escutei? 175. Eu acho que 185. 185. 185 o outro que tinha falado eu não escutei, mas foi 100 e alguma coisa. E aí, galerinha, tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Então vamos lá. Ó. Se eu somar aqui, ó, olha só. Esse ângulo aqui, galera, se a gente vê, ó, uma volta completa, 360 graus. Só que esse daqui, ó, ele é meia volta. Ele é meia volta. Então, se é meia volta, veja bem, ó, metade de uma circunferência. Então, se é metade de uma circunferência, é igual a 180 graus. Então, eu sei que se eu somar, no caso aí, ó, o verde, se eu somar o verde mais o rosa, isso tem que dar igual a 180 graus. Por quê, professor? Porque é meia volta, e meia volta tem, no caso, 180 graus. Nós vamos seguir essa linha de raciocínio, beleza? Vamos seguir essa linha de raciocínio. Então, vamos lá. O ângulo verde, quanto é que ele vale? O ângulo verde, ele vale 3x. Eu vou lá e somo com 3x. O ângulo rosa vale quanto? X mais 12. Tudo isso é igual, no caso aí, a 180 graus. Agora, olha só, eu tenho 3x mais x. Se eu tenho 3 e ganho 1, eu vou ficar, no caso aí, com 4x mais 12, que é igual a 180 graus. Todo mundo comigo? Tá todo mundo me acompanhando? Se eu voltar aqui no chat, certo? Tá todo mundo me acompanhando? Isso aí, Enzo. Tem que responder mesmo. Pedro Henrique, tá entendendo? Vinícius, Vitória, Monique.
Todo mundo me acompanhando? Isso aí, galera, isso aí, não vamos ficar com dúvida não. Então, voltando, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 12 aqui, ó, que está somando, vou jogar ele para o outro lado. Vou tirar ele daqui e jogar para o outro lado. Quando eu faço isso, ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, eu vou resolver aqui na frente, ó, vai ficar 4x é igual a 180 menos 12. Fica desse jeito, beleza? Agora eu vou continuar aí a resolver. Vou continuar a resolver. Então, vai ficar 4x é igual, né? Deixa eu arrumar esse x aqui, que ele não ficou legal, não. 4x é igual. Professor, mas aí toda vez, por exemplo, toda vez que você tiver 4x ou alguma coisa com x e um mais, você sempre vai passar para outro lado, um na subtraindo e o outro dividindo. Toda vez, regra primordial. Por que que isso acontece? Imagina uma balança aqui, ó. Imagina uma balança, né? Como é que eu desenho uma balança? Vamos lá, deixa eu usar aqui a minha habilidade artística. Vamos imaginar aquela balança de equilíbrio, né? Então, aqui, eu vou ter, no caso, uma arte nessa balança. Ela vai estar, né, um quadrado bem aqui assim, ó, certo? E esse quadrado, ele me forma aí, né, o valor do peso, né? E aqui eu vou colocar em quilograma. Ele me forma o valor do peso em quilograma. Desse lado aqui, né, eu tenho a primeira bandeja. Desse lado aqui eu tenho a primeira bandeja. Desse outro lado aqui eu tenho a segunda bandeja, certo? A segunda bandeja. Eu vou escrever assim, beleza? Então, olha só. Aqui, ó, imagina o seguinte, que eu tenho uma caixa grande, certo? Eu tenho uma caixa grande e essa caixa aqui mede, no caso, 2 quilos, eu vou colocar só o 2, e uma caixa pequena, essa daqui mede 1 quilo, beleza? Desse outro lado aqui, ó, desse outro lado eu vou ter, no caso aqui, ó, uma caixa, no caso aqui, ó, uma caixa que eu não sei o valor, então se eu não sei, eu vou chamar de X. E uma outra caixa que mede, no caso aí, 1 quilo, certo? Que mede, no caso, 1 quilo. E aí eu sei que o resultado aqui, total, sei lá, vou colocar até de vermelho aqui, ó, deixa eu apagar essa parte aqui, e no monstruário da balança, né, ele vai me dar aqui o valor. Faz de conta aqui que somando aqui, ó, deu, por exemplo, 7 quilogramas. 7 quilogramas. No caso, eu pergunto, qual seria o valor de X? Qual seria o valor de X? Certo? Qual seria, no caso aí, o valor de X para essa balança desequilibrar? Agora, olha só. Quando eu tiro, por exemplo, essa caixa bem aqui, ó, essa caixa bem aqui, vou tirar essa caixa de 1 quilo e jogo ela para o outro lado, eu não tenho que subtrair daqui do outro lado, do meu lado direito? Então, olha só, do Sim. meu lado direito, lado esquerdo. Uma equação é a mesma coisa. Veja bem, inicialmente eu tinha, no caso, certo, esse valor aqui, ó. Eu tinha essa equação. Imagine que aqui é minha balança, ó. Aqui é minha balança do meu lado esquerdo e aqui é minha balança do meu lado direito. Então, por exemplo, se no caso aqui, ó, eu tiro 12 quilos daqui, se eu tiro, no caso aqui, ó, se eu tiro 12 quilos daqui, para essa balança continuar em equilíbrio, eu tenho, no caso, que subtrair 12 quilos do outro lado. Essas duas balanças aqui, elas não estão em equilíbrio? Por exemplo, se eu tirar esse 1 daqui, ó, se eu tirar 1 daqui, no caso, essa daqui não vai ficar mais pesada, porque elas estão em equilíbrio. Então, se eu tiro 1 daqui, essa daqui vai ficar, no caso, na diagonal, assim, ó. É como se ela ficasse assim, ó. Por quê? Porque se eu tirei 1 daqui, isso quer dizer que essa daqui agora ficou mais pesada. Ela não está mais em equilíbrio. Então, para ela continuar em equilíbrio, certo? Se eu tiro o 1 daqui, certo? Lado direito, se eu tiro 1 daqui,
Consequentemente, eu tenho que o quê? Tirar um daqui também. Então, se eu tiro um valor do meu lado esquerdo, eu tenho que tirar um valor também do meu lado direito. Então, olha só, se eu pego 12 e tiro ele daqui, eu tenho que subtrair 12 do outro lado, senão a minha equação, a minha balança, perde o equilíbrio. Então, o que é que eu fiz? Eu sumi com esse 12 aqui, a balança desequilibrou. Para ela voltar a ter equilíbrio, o que é que eu fiz? Eu subtraí 12 do outro lado. E aí, a balança fica equilibrada. Deu para entender mais ou menos a lógica do porquê o 12 ele vai para o outro lado negativo? Respondi a Sim. sua. Se respondeu a lógica, é porque ela tem que estar o tempo todo em equilíbrio. Professor, mas aí nesse Professor, caso, falta você 2 faz minutos. assim, tipo, tá fazendo, tipo assim, aí 4x é igual a 180, aí você põe menos 12. Aí depois você vai botar o. Você vai botar o X ou o 4x do outro lado dividindo? 4, porque eu tenho que isolar o X. Tudo que está junto com o X, eu tenho que tirar, né? Mas sempre respeitando a ordem, né? Se está multiplicando, passa dividindo, se está dividindo, eu passo multiplicando. Então, resolver essa parte aqui, ó, 180 menos 12 dá 168. Agora, olha só a minha balança aqui, ó, tá equilibrada. Agora, olha só, Professor, aqui eu... falta 1 minuto para acabar. Tá bom. Deixa eu só terminar de explicar. Na hora que eu terminar, eu finalizo. Eu acredito que agora o importante é a gente continuar focando aqui, certo? Então, vamos só terminar esse exercício, eu vou fazer a chamada e eu faço a liberação, beleza? Tem um intervalo aí de 10 a 15 minutos entre uma aula e outra, justamente para a gente utilizar mais ou menos um pouquinho desse acréscimo aí, né? Porque nem sempre eu começo a aula, no caso, essa aula era para começar. Que horas mesmo que era para começar essa aula? Deixa eu ver aqui. A aula era para começar 8h45, sempre eu começo 8h47, espero todo mundo entrar. Então, Professor, mais uma pergunta. sim, O nome dos ângulos vai cair na prova, essas coisas? Tipo, qual é o nome daquele ângulo? sim, o que é um ângulo reto, o que é um ângulo complementar, o que é um ângulo suplementar. No caso, isso Obtuso daí. também? Hã? O obtuso também vai? Vai, tudo vai cair. Vocês têm que saber esses ângulos. Mas veja bem, não é pelo lado de decoração, né? Não é pelo lado de decorar. Eu vou perguntar, vou colocar lá na prova, no caso, isso daqui, que ângulo é esse? Letra A, reto. Letra B, raso. Letra C, não. Dessa forma, não. Dessa forma, não, porque dessa Professor. forma, eu não quero que vocês memorizem, eu quero que vocês usem a intuição. Que nem, por exemplo, eu não sei qual é o nome desse ângulo aqui. Na hora da prova, você não lembrou o nome desse ângulo, mas você sabe que ele é metade de um círculo. Você sabe que ele é 180 graus. Então, eu não sei o nome, mas eu sei que é metade de um círculo. Se é metade, 180. Eu quero que vocês não decorem, beleza? Não decorem, mas de saber, né, intuitivamente que ângulos são esses. Agora eu vou só resolver essa parte aqui, galera, senão a gente não termina, que ainda eu tenho que fazer a chamada, beleza? Professor, Então, oi. aí vai. O 4 vai voltar já dividindo? Isso, justamente, porque olha só, aqui ele está multiplicando, não está? O 4x. Então, se eu vou tirar o 4 que está multiplicando, para minha balança ter um equilíbrio, se eu tiro o 4 daqui, que multiplica o x, então eu tenho que, no caso, dividir o outro lado por 4. E ela continua em equilíbrio. Então, vai ficar assim, ó, o x é igual a 168 dividido por 4. O que aconteceu? Se eu tiro uma multiplicação do meu lado esquerdo, se eu tiro uma multiplicação do lado esquerdo, eu tenho que fazer uma divisão do meu lado direito, certo? Então, vai ficar x é igual a 168 dividido por 4, isso dá, no caso, igual a 42 graus, beleza? 42 graus. Então, o valor de x vale 42, mas esse ângulo ele vale 3 vezes o valor de x. Então,
3 vezes 42, certo? 3 vezes 42 dá igual aí a 126, certo? Então, esse ângulo aqui vale 126 graus. Eu sei que 126 mais o ângulo rosa tem que ser 180, então eu faço 180 menos 26. E eu sei que esse ângulo aqui mede 54 graus. Mas presta bem atenção na pergunta, ele faz qual é a diferença entre esse ângulo verde e o ângulo azul. A diferença vai ser 126 menos 54. Oi? Eu não estava prestando atenção que eu estava anotando aqui. Como é que você. O que você fez com 42 mesmo? Olha só, o resultado aqui, o meu X, eu descobri que vale 42, não vale? O meu X vale 42. Então, esse ângulo verde, ele vale 3 vezes o valor do X. Então, ele vale 3 vezes 42. 3 vezes 42, 126. Então, esse ângulo vale 126, certo? Se o ângulo verde mais o ângulo rosa vale 180, então eu faço 180 menos 126 e encontro o valor de 54. Mas a pergunta da questão é, qual é a diferença entre o ângulo verde e o ângulo rosa? A diferença é 126 menos 54, que isso dá igual a 72 graus. Galera, eu vou encerrar isso daqui imediatamente, porque eu já extrapolei até demais o horário.